Olá, seres iluminados! Olha eu aqui outra vez. Agora eu quero falar para vocês sobre a RH, Ressonância Harmônica do professor Hélio Couto. Quero falar da minha experiência. Estou na quarta onda, aguardando a minha quinta onda chegar. E eu quero contar como tem sido. Eu comecei em janeiro de 2022, né? Nós já estamos em outubro de 2023, né? E eu quero contar essa experiência. Eu fiz a maior parte da minha onda gratuitamente pelo ICA, né? Que é uma possibilidade que a gente tem quando a gente não consegue pagar. O professor Hélio tem a possibilidade da gente entrar. A gente entra numa fila de espera, por isso que às vezes demora mais. Se você puder pagar, eu super recomendo, porque chega mais rápido. Agora deixa eu me apresentar. Esse vídeo vai ser como o outro, tipo um bate-papo, para mim contar um pouco da minha experiência, tá bom? Eu sou Thaís Índio, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal Consciência de Ser, Eu Sou, aonde aqui eu compartilho todo o meu conhecimento que eu venho adquirindo aos longos de mais de 10 anos, estudando livros de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, assistindo muitas palestras, né, de diversos palestrantes, professor Hélio Couto, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Amit Goswami e muitos outros nomes, né, que Joe Vitale. Assisti o filme O Segredo diversas vezes e falar para vocês, cada vez que eu tenho um salto de consciência eu assisto novamente o documentário O Segredo e também o documentário Biologia da Crença, porque tem sido sensacional. Cada vez que eu expando a consciência, que eu vou assistir, eu tenho outra percepção, né? Outros saltos, outras expansões de consciência e também o documentário Quem Somos Nós. Eu super recomendo para vocês. Tem gratuitamente aqui no YouTube dublado todos esses que eu falei, tá? Biologia da Crença do professor Bruce Lipton, professor cientista e biólogo Bruce Lipton. Tem o documentário Quem Somos Nós, que reúne vários cientistas da física quântica, da mecânica quântica, que passa para nós como realmente é a realidade última do universo. O Segredo, da Rhonda Byrne. Eu tenho 5 livros dela. Ela lançou um livro novo que eu estou doida para comprar, mas calma, uma coisa de cada vez, né? Eu ainda estou estudando outros livros. E assim, os livros dela também são sensacionais. Se você assistiu O Segredo, eu super recomendo você comprar o livro, porque o livro, além de ter tudo que tem lá no documentário, tem uns trechinhos que não tem e são sensacionais. É a mesma coisa Biologia da Crença. Se você assistiu o documentário, não leu o livro, eu recomendo que você leia o livro, porque tem algumas coisinhas que não tem no documentário que vão te trazer algumas expansões a mais aí, umas clarezas bem legais, tá bom? Mas os livros eu quero contar em outros momentos. E o principal mestre da minha jornada de autoconhecimento tem sido o professor Hélio Couto, né? Eu já havia visto alguns vídeos dele em outros canais, né? Que tem pela internet, tem vários. Já havia assistido e antes de começar a ressonância harmônica, eu tinha a sensação de que, cara, o que esse cara tá falando, sabe? Era como ele tava falando em português normal, igual eu estou falando aqui com você. Pode ser que isso aconteça com você. Quando você chega no canal das pessoas, parece que você não acessa o conhecimento, parece que a pessoa tá falando em outra língua. Então eu tinha muito essa sensação com o professor Hélio Couto, né? Eu assistia, me dava muita dor de cabeça, mas eram catarses, tá? Eram catarses já. E aí eu decidi fazer a ressonância harmônica porque eu já vinha há anos no caminho do desenvolvimento pessoal. Eu conseguia ter muito conhecimento, mas eu não conseguia ter os saltos, os chamados saltos quânticos. Parece que eu não fazia, não tinha, sabe? Então eu falei assim, cara, eu vou adquirir essa ferramenta, né? Essa ajuda pela ferramenta. Eu sei que tudo acontece dentro da gente, mas assim, existem essas coisas fora, muitas vezes nos auxiliam. Até enroscou a palavra aqui, gente. Então, assim, eu cheguei numa situação de que eu falei, cara, não dá mais pra viver assim. Tudo que eu poderia fazer eu fiz, eu tentei aplicar os conhecimentos que eu fui adquirindo, né, através dos livros, dos documentários, já havia assistido Quem Somos Nós, O Segredo,
Biologia da Crença eu ainda não havia assistido, não. Biologia da Crença eu assisti o ano passado. Mas o livro eu comprei... o livro eu também comprei o ano passado, depois da Ressonância Harmônica. Mas assim, os outros eu já havia assistido. O Segredo eu já havia assistido várias vezes. Quem Somos Nós eu já havia assistido várias vezes. Eu já vinha acompanhando o canal da Elaine Orives, Bruno Gimenez, né, Luz da Serra, Maia Andrade, tantos outros. E vinha praticando muitas técnicas. Eu quero fazer um outro vídeo falar sobre as técnicas, que elas são importantes para o nosso desenvolvimento. Elas são extremamente necessárias, elas servem como ferramenta. Gente, tudo é dentro. Fora é auxílio para o que está dentro, tá bom? É porque o nosso ego, ele é muito visual. Tipo assim, o nosso ego, ele tá baseado nos 5 sentidos humanos. Então, muitas vezes eu preciso ter uma ação fora para que o meu ego baixe a guarda e eu consiga chegar no meu subconsciente com as mensagens de mudanças e transformações, tá? Mas isso aí é um tema para outro vídeo. Aqui eu quero falar da minha experiência com a ressonância harmônica. Então, eu tomei a decisão de ir até o professor, estudar o conteúdo dele e pedir a ressonância harmônica baseado na minha experiência. Ele pede que você só peça a ressonância depois de ter assistido todos os vídeos do canal dele, lá no helio.com, tá? Mas o que aconteceu? Eu peguei, em uma semana eu assisti 19 palestras dos Caminhos das Palestras 1. E eu assisti os 19 vídeos de uma vez assim, tipo em uma semana. Uma catarse atrás da outra. Uma imensa dor de cabeça, assim, praticamente como se fosse uma enxaqueca. Mas por quê? Porque eu tava forçando aquele conhecimento. E, assim, dos 19 vídeos, teve vídeos que eu assisti 2, 3, 4 vezes, porque aquilo não entrava na minha mente. Eu ouvia o professor falar e parecia que ele tava falando grego. Eu falava, meu Deus, esse homem tá falando em outra língua, não é possível. Por que eu não consigo compreender? Mas como eu sei que eu tinha que entrar no meu subconsciente a informação que ele estava trazendo, então muitas vezes eu assistia 3, 4 vezes o mesmo vídeo até aquela informação entrar, tá? Então, nos primeiros 19 vídeos eu tive muita dificuldade de entendimento, exatamente por conta de precisar ter essa expansão de consciência, sabe? Eu já tinha ouvido as coisas que ele falava, mas através de outras pessoas, de outros conhecimentos. E quando ele falava, parecia assim... Porque ele fala muito natural. E você vê ele falando, você fala, meu Deus... Dá a impressão que a coisa não é tão simples como ele passa. Gente, é exatamente aquilo que ele passa, tá? É exatamente o que fala no documentário Segredo. É exatamente o que está no documentário Quem Somos Nós. É exatamente o que o professor Bruce Lipton fala no documentário Biologia da Crença. Você vai encontrar vários vídeos do Joe Dispenza, né? Várias palestras, podcasts, que ele fala que você é o placebo, que você faz tudo acontecer, que a cura tá dentro de você, que fora, tipo assim, muitas vezes você tem um movimento de fazer fora, mas é dentro, né? O fora é só para você confirmar para o seu ego que você fez algo. Muitas vezes o seu ego ele precisa dessa afirmação de que você fez algo. Se nós tivéssemos a capacidade de acessar o nosso subconsciente sem essas dúvidas do ego, a gente seria capaz de fazer coisas ainda maiores, tá? Assista a Biologia da Crença que você vai achar sensacional. E então, eu tive todas essas catarses, porque apesar do professor Hélio Couto ser muito claro, ter uma linguagem super simples, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Parecia que ele falava, meu Deus, ele tá falando em outra língua, não é possível. E aí eu pedi a minha primeira onda. Eu paguei a minha primeira onda. Em 4 dias ela chegou. Foi muito rápido. E no momento que eu comecei a tocar, na primeira semana, além das catarses, é claro, eu já comecei a ter muitas clarezas. Aí, de repente, eu assistia os vídeos do professor Hélio Couto e já não tinha mais aquela assim, eu não me entendo o que ele fala. Até porque a consciência dele foi uma das primeiras que eu pedi, gente, claro.
Então, eu pedi a consciência dele porque eu queria entender os vídeos dele. Então, eu pedi a consciência dele, sim. E aí eu comecei a assistir os vídeos dele e passou a ser mais claro pra mim. Gente, não existe essa ideia de que, eu toquei a primeira onda, não aconteceu nada, ou tudo piorou. Uma coisa que você precisa entender. O desenvolvimento pessoal, a autocura, é óbvio que vai doer, é óbvio que você vai ter a sensação de piora. Por quê? Imagina quando você vai fazer uma faxina na casa, quando você vai mudar ou... Tipo, qualquer coisa que você vai mexer vai piorar. Por quê? Porque toda sujeira você vai ter... Que nem quando eu fui mudar pra essa casa aqui. Eu precisei lavar ela. Ela estava imunda. Então tinha muita sujeira, muita nhaca pra tirar. Na verdade, depois que eu mudei aqui, ainda tinha coisas que eu fui limpando, porque não deu pra limpar tudo quando eu fui lavar a casa, então tinha coisas ainda que eu fui limpando, tinha coisas que eu fui mexendo, eu fui melhorando, eu fui arrumando. Então é isso. Louise Hay, ela faz outra que eu quero recomendar pra vocês. Assistam lá, o documentário Você Pode Curar Sua Vida, porque é sensacional. Trouxe umas curas, uns insights muito legais pra mim também, tá? Ela fala que quando no livro Você Pode Curar Sua Vida, ela fala assim, imagina que você tá com uma forma, que você precisa lavar essa forma, né? Você assou alguma coisa, um bolo, uma carne, e aí você põe a água, põe lá o sabão, deixa ela uns minutos de molho ali para ela dar uma amolecida naquela sujeira, e depois você vem e rapa aquela sujeira. No primeiro momento, você vai ter a sensação, meu Deus, o que aconteceu aqui? Piorou a situação. É exatamente isso que acontece com a nossa vida. No primeiro momento que você entra no desenvolvimento pessoal, que você começa a passar por essa situação, e a mesma coisa com a ressonância ainda é mais intenso, a sensação é de que tudo piorou. Aí de repente você é mandado embora, né? Vamos supor que você tem um emprego, você é demitido. Você tem um relacionamento, o relacionamento acaba. Pode ser que acabe, pode ser que não acabe, vai depender do que é pra você experienciar também, tá? E se o seu parceiro ou parceira também estiver no caminho do desenvolvimento pessoal. Por exemplo, o meu ex-parceiro não estava no caminho do desenvolvimento pessoal. Na verdade, a gente já vinha num processo de separação e aí a coisa terminou de vez, né? Realmente não teve... Porque você começa a ter muitas limpezas, mudança de paradigma, não tem como uma pessoa tá vibrando de um jeito ficar com uma pessoa que tá vibrando de outro, não existe essa possibilidade, tá? Só vai ficar na sua vida aquilo que tiver em ressonância com você. E vai vir para a sua vida coisas novas. Mas é aquele velho ditado que eu acho que todo mundo escuta em todos os lugares. Para que venha o novo, o velho precisa sair. Então sim, vai sair amizades, vai afastar familiares, até filho pode sair da sua casa, muita coisa vai acontecer. Falando de experiência, tá? Meu filho adolescente não quis permanecer comigo, mas faz parte da experiência dele, da minha, entendeu? Então assim, vai ficar com você aquilo que pertence à sua experiência, aquilo que tiver em ressonância com você, vai permanecer. O que não tiver, gente, vai sair. Sinto muito. E você tem que estar aberto a isso. Se você não quer mais a vida que você está vivendo, se você não quer mais repetir padrões, você tem que estar aberto a passar por essas catarses. O professor Hélio Couto fala que o maior problema das pessoas é que elas não estão dispostas e que elas não têm paciência para passar essas catarses, tá bom? Então, assim, desde da primeira ressonância, eu venho tendo resultados, sim, principalmente espirituais, emocionais, muita limpeza, muita catarse. Não teve esse negócio assim de, nossa, não aconteceu nada. Muito pelo contrário, aconteceu foi tudo. Foi tudo. Foi um tsunami, terremoto, furacões, tudo junto, tá? Por isso que fala que a RH é para os fortes. E é mesmo, porque você tem que estar disposto realmente a mudar a sua vida se você quiser fazer a ressonância. Mas eu digo para você que o fato de você assistir os vídeos do professor Hélio Couto, você já vai ter uma grande expansão de consciência. Muitas vezes não vai ser necessário você pedir as ondas, tá? Só o fato de você assistir os vídeos dele já vai te trazer consciências
e já vai te ajudar a ter a expansão muitas vezes necessária. Se ainda assim você perceber, que nem no meu caso, que eu tinha muitos bloqueios emocionais, financeiros, e eu queria vencer essas barreiras e eu não conseguia vencer sozinha, por isso a ressonância, aí peça, mas já peça sabendo que vai limpar tudo, vai arrancar tudo. Eu já pedi limpeza e desbloqueio desde a primeira onda, né? E continuo pedindo, né? Tanto que nessa onda agora eu não pedi nada, eu só mandei o pedido da minha quinta onda. Quando você não pede nada, o próprio professor fala assim, então eu só vou ajustar, porque é assim, as ondas, elas funcionam normal, né? Ela vai te trazendo auxílio, ela vai fazendo as limpezas, que nem o próprio professor Hélio Couto fala, é uma onda de puro amor que entra para limpar tudo que tá contrário, ou seja, uma onda de pura luz para limpar toda a sua sombra. Então, tudo que tá oculto vai vir à luz, tá? Então, vai ser catarse em cima de catarse para poder limpar toda a sua sombra. E é um processo, gente, é um processo. E ele fala que menos de um ano você não vai ter grandes resultados. Você vai ter resultados, sim, pessoas têm resultado desde a primeira onda, que foi o meu caso, já vem tendo resultados desde a primeira onda. Meus filhos são ressonantes porque eles são menores de idade. E o professor diz que o critério é, se você tem filhos com menos de 18 anos, você tem que ser ressonante e você tem autoridade espiritual e também, né, autoridade como a dos homens para pedir onda para os seus filhos menores de 18 anos. Então eu pedi sim onda para os meus filhos e eles também já estão na quarta onda. Na verdade, eles foram para a quarta onda agora, né? Eu tô entrando na quinta e eles entraram na quarta, porque a onda deles vieram sempre depois de um mês da minha. E eles também têm tido muitas transformações, muitas limpezas, né? O comportamento deles mudou, a expansão de consciência, muitas dificuldades que eles tinham foram sendo moldadas, né? Eles tinham algumas dificuldades que foram sendo moldadas, mas eu sempre prezei pelo desenvolvimento deles. O que eu quero? Que eles tenham expansão de consciência, limpezas de crenças que eles possam ter trazido de outras vidas e possam ter adquirido durante a minha gestação, né, no momento ali que eu estava gestando. E então, assim, as limpezas das crenças limitantes, os desbloqueios para que eles não tenham bloqueios com a vida financeira, amorosa, relacionamento, né, de trabalho, de amigos. Então, essas coisas que eu venho pedindo. E para eles, né? E também para que eles tenham facilidade no desenvolvimento escolar. E eles têm tido ótimas notas desde que começou as ondas. Eles têm se desenvolvido de forma que, assim, os professores falam que eles estão bem adiantados para a idade deles, né? Não tem tido reclamações escolares, já não tinha antes da questão de comportamento deles, sempre se comportaram muito bem fora, né? E assim, depois da ressonância, eles passaram a causar até admiração por conta dos talentos que eles vêm desenvolvendo, de desenhar, de escrita, de ideias. Então, assim, é bem legal. Mas só pode pedir para os filhos quem é ressonante, né? Então, no meu caso, eu pude pedir. Só um momento, gente. E aí, então, desde a primeira onda, eu tenho tido grandes resultados, sim, tá? Saltos evolutivos, espiritualmente, assim, eu tenho alcançado expansões de consciência, acessado conhecimentos de outras dimensões, tenho tido muitas experiências legais. Passei por uma cura arcturiana ano passado, que foi muito legal, isso já na minha terceira onda. Eu passei por uma cura arcturiana que foi, assim, para mim, sensacionalmente incrível, tá? Eu tive a sensação de ser levada a outra dimensão e ser tirado um chip do meu sexto chakra, que é o chakra da visão, né? O terceiro olho. Um chip que foi tirado do meu cardíaco,
e um chip que foi tirado do meu chakra sacral, tá? Então foi tirado 3 chips de mim. Eu havia pedido desbloqueio, já vinha pedindo limpezas de crenças e desbloqueio da minha área emocional, da minha área financeira, desbloqueio em todas as áreas. E aí eu tive essa visita dos arcturianos, que foi muito legal, sim, sabe? Foi mais ou menos 2 horas de cirurgia, foi bem legal. É uma cirurgia espiritual, né? E aí tinha um arcturiano que ficava aqui. Era como se esse que tava aqui, eu tava deitada, né? E esse que tava aqui, ele era arcturiano, mas ele era todo branco. Mas ele parece os outros arcturianos, é igualzinho, só que ele tinha uma pele toda pálida, olhos grandão, né? E esse que tava aqui, ele sempre falava comigo, assim, uma voz muito suave, muito doce. Vocês já viram, assim, os padres, como falam? Tipo o padre Fábio de Mello, já viram que ele tem aquela voz assim, né, gostosa de ouvir, bem suave. Aí ele falava assim pra mim, esse arcturiano que ficava aqui na minha cabeça, com as mãos aqui em mim, ele dizia assim pra mim, fique calma, não tá acontecendo nada demais, você pediu ajuda e nós viemos aqui para retirar os seus bloqueios. Nós estamos fazendo uma cirurgia de retirada dos seus bloqueios, né? Você vai perceber muitas mudanças e expansão a partir desse momento. E realmente, gente, muita coisa aconteceu de lá pra cá, né? Isso já foi na minha 3ª onda. E aí foi tirado eu senti eles mexendo, formigamento e tal. E aí eles tiraram o chip do meu 6º chakra, do chakra da visão, tirou uma do meu cardíaco, né? E um do meu chakra sacral, tá? Eram bloqueios, eram chips que estavam bloqueando. E aí eles tiraram aqueles chips. Foi maravilhoso, foi incrível, eu não tive medo, né? E ele conversava comigo para que eu não me assustasse. E aí tinham mais 3 ou 4 seres arcturianos em volta da maca, assim, que eram os que faziam o transplante, né? Era uma equipe médica. Foi muito interessante. Eu sentia como se eu estivesse anestesiada, eu via tudo e a coisa ia fluindo e acontecendo. Foi sensacional aquela experiência, jamais vou esquecer. Então eu tenho muitas experiências espirituais. Eu já vinha tendo antes, né? Mas com a ressonância isso se intensificou. Muito legal, tem sido intensificado. Como o professor Hélio Couto diz, o magnetismo da gente aumenta significativamente, por isso que ele é enfático em dizer que a gente tem que tomar cuidado com os pensamentos negativos, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente deseja, porque a gente fica muito mais magnético. Então, por exemplo, se eu estou passando pela ressonância harmônica, que vem me trazer luz, vem me trazer limpeza, vem intensificar quem eu realmente sou. Só que aí eu começo a vibrar no meu lado negativo, ou eu vibro mais ainda no meu lado negativo, porque vem as limpezas, as catarses, e aí eu começo a olhar tudo negativamente. Eu começo a pensar e desejar as coisas negativamente, não consciente. Por isso que ele fala que a gente tem que tomar consciência de controlar os nossos pensamentos. Então, vem as catarses, tá tudo dando errado, ou seja, eu vou atrair para mim situações erradas e muito mais rápido, gente. É assim, ó. Literalmente assim. Por quê? Porque você fica mais potente com o pensamento. É pensar e acontecer, literalmente. Então, se você começa a ficar vítima, aí vem diversas situações que te transformam numa vítima ainda maior, para confirmar que você realmente é vítima. Por isso que você tem que tomar cuidado de... Opa, peraí, por que eu estou me vitimizando? Entende? E, gente, observar o espelhamento, ele faz com que você tenha processos de autocura maravilhosos. Entender que se alguém reagiu de certa forma comigo, será que tem alguma coisa dentro de mim ressoando com aquilo? Ou simplesmente, tipo, não foi comigo?
né? Que no outro vídeo eu falei da questão da desconstrução do ego. E aí você consegue entender, opa, peraí, essa pessoa não tá bem. É ela, é dela, não me pertence. Então eu não vou me ofender, não vou levar pra casa, não é meu. É dela, é pra ela trabalhar. E ok. Só que existem situações quando me incomodam, quando me irritam, quando eu sinto algo aqui em mim, no meu cardíaco. A Isa fala muito isso, observa o seu cardíaco. O que você está sentindo? Quando eu sinto, seja irritação, seja alegria, aquilo é meu. Tá em mim. Se eu sentir alguma coisa, tá em mim. Então eu vou observar, vou trabalhar em cima do que eu estou sentindo, do que é meu e não do que é do outro. Eu não vou trazer pra mim o que é do outro. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. E o professor, ele fala pra gente tomar cuidado, porque quando a gente se torna ressonante, as coisas amplificam numa magnitude assim extraordinária, é verdade. Então os problemas podem ficar maiores se você não começar a se policiar com a questão do seu pensamento, seu vitimismo, né? Tem que trabalhar isso, gente, não tem jeito. A nossa tendência egóica é acharmos que somos vítimas de tudo. Meu cabelo tá meio rebelde. Hoje o tempo tá de chuva, né? Aí tá meio rebelde. Então, assim, a nossa tendência é nos vitimizarmos, tá? Porque isso é uma tendência do ego, mas aí que entra você observar o seu pensamento, entra a questão o estado de presença, do aqui e agora, de opa, peraí, por que eu estou sentindo isso? Isso é meu ou não é? O que eu tenho a aprender com isso, né, gente? Então, tudo é assim, sabe? Existe resposta para tudo, mas você tem que perguntar, tá? Opa, por que eu tô sentindo isso? Nossa, por que eu fiquei mal com a reação daquela pessoa? Ou, por que eu estou assim, entende? Então você vai se questionando as reações, os sentimentos. A minha segunda onda também trouxe saltos evolutivos, tá? Eu tive catarses nas 3 primeiras ondas, principalmente, gigantescas catarses, tá? Mas foram limpezas, desbloqueios que eu fui tendo. Da minha terceira onda para a minha quarta onda, que você vai falar assim, nossa, mas não era para demorar tanto. Realmente não era para demorar tanto, porque mesmo quando você entra na lista de espera, dentro de 2 meses você tá com a onda ali. Era para mim ter feito já era para mim estar indo para minha sexta onda agora, tá? Mas na verdade o que aconteceu foi, da minha terceira para a minha quarta onda, eu entrei num estado de resistência muito grande do ego, aonde eu não queria pedir a onda pelo Ica, eu queria pagar, tipo assim, eu queria fazer algo acontecer, mas eu queria, e aí dava tudo errado, uma situação assim que eu entrei numa autossabotagem muito grande. E eu comecei, eu não queria pedir gratuito, eu queria pagar. Até porque assim, cara, é uma coisa que tem me ajudado muito, então por que não pagar? Sabe? Não é tão caro. E por que não pagar, né? E aí eu comecei, só que eu não conseguia. Quando eu tinha o dinheiro, acontecia alguma coisa que eu não conseguia, eu precisava usar aquele dinheiro, então eu não conseguia pagar. E aí a minha centelha falava assim, pede, por que você não pede? Tem a possibilidade, o professor já deixou essa possibilidade disponível para que vocês tenham a chance de ter ajuda, mesmo quando vocês não podem. Não, aí a minha centelha puxava muito a minha orelha, minha centelha, Arcanjo Miguel, minha egrégora espiritual puxava a minha orelha, por que eu entrava nessa resistência? Por que, tipo assim, eu deixava o meu ego querer fazer do jeito do meu ego, sabe? Tipo, eu tinha que entender que era um processo. Por que você não entende que é um processo? Por que você não toma essa atitude? E aí eu entrava em autossabotagem, a mesma coisa com os meus canais, tá? Mesmo que, tipo, a minha egrégora vem me trazendo, sim, muitas atualizações, mudanças, sim, para ser feitas. Mas em momento algum eles mandaram eu parar, né? Eu que, tipo, já que eu vou ter que mexer. Tipo, uma coisa muito egóica mesmo, tá? Por isso que eu falei pra vocês, gente, é um processo. Você precisa se perdoar, ter paciência. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo
de perdão. Se você não assistiu, vai lá e assiste, que você vai entender que perdão é pra você mesmo e que a pessoa mais difícil de perdoar é você mesmo, tá? Então tudo é um processo. Então a minha segunda onda também trouxe catarses, transformações, limpezas. Os saltos aconteceram na primeira onda, aconteceram na segunda onda, aconteceram na terceira onda. Na terceira onda, quando a terceira onda terminou, eu entrei num estado de resistência muito grande. E eu peço a quarta onda, eu não peço, não sei o que, será que eu preciso, será que eu não preciso, sabe? Entrou muitos conflitos, mas foi o meu ego. E eu não queria pedir a quarta onda. Eu pedi a quarta onda, se eu não estou enganada, em abril ou maio. Abril ou maio? Acho que foi. Gente, foi por ali que eu pedi, tá? Mas foi muito tempo resistindo. Se eu tivesse pedido em dezembro, quando acabou a minha terceira onda, até fevereiro a minha quarta onda tinha chegado. Aí fevereiro, março, abril, maio. Em maio eu já teria pedido a minha quinta onda. E agora eu já estaria pedindo a minha sexta onda, né? Então foi uma autossabotagem muito grande, tá? Cada onda traz um salto evolutivo, traz uma expansão de consciência maior, traz uma limpeza profunda, tá? E eu não tenho autorização para falar da ressonância harmônica. Aí você tem que ir lá, helio.com, vai lá, se inscreve, assiste os vídeos que ele disponibiliza gratuitamente, que vai te trazer o conhecimento necessário. Depois de assistir, aí você decide se você quer passar por essa limpeza, porque a ressonância é uma limpeza para que você entre no fluxo do universo, tá? Mas você só tome a decisão baseado no conhecimento. Não tome decisão porque você tá vendo, fulano passou, ciclano passou, porque assim, você precisa entender que a ressonância ela vai potencializar quem você é. Então, se você não estiver disposto a mudar, nem mexa com ressonância, gente. Por favor, não é brincadeira. É uma ferramenta poderosíssima que vai mexer com você, você querendo ou não. Vai fazer você sair da sua zona de conforto. Se você não está disposto, se você, não, eu prefiro que seja assim, devagarzinho, não vou mexendo aqui, vou mexendo ali, vou trabalhando isso, vou trabalhando aquilo, então nem mexe com ressonância harmônica. Agora, se você está disposto, vai, mergulha de cabeça, igual eu fiz, tá? E vai disposto, não vai parar no caminho, porque isso, porque aquilo. Não vai parar no caminho. É pior, tá? Você tem que passar pelas ondas. Eu decidi que eu vou fazer 12 ondas. Eu acredito que será o suficiente, por quê? Porque eu já, depois que chegou a minha quarta onda, eu percebi que eu comecei a materializar as coisas com muita facilidade. Desde a primeira, eu já venho materializando as coisas, mas sempre com uma certa resistência. Da quarta onda em diante, gente, a coisa mudou assim, ó. Como da água pro vinho. A minha quarta onda chegou em junho. De junho pra cá, as coisas deslancharam a acontecer. E muitas vezes independente de uma ação física minha, tá? Às vezes basta um pensamento, igual o professor Hélio Couto fala. Basta um pensamento. De lá pra cá, quando eu comecei a perceber que eu pensava e acontecia, eu falei, opa, tenho que ser mais cautelosa com meus pensamentos, porque tá sendo muito instantâneo. Então, assim, da minha quarta onda, que é exatamente como o professor falou, que é quando você realmente consegue ter um alinhamento maior, uma integração de luz e sombra, que eu falei no meu vídeo do ego. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Quando você começa a ter essa integração de luz e sombra, gente, as coisas é puff, tá? Pensou, materializou. Pensou, materializou. É óbvio que a gente passa a ter experiências de conhecimento e aprendizagem muito grande. É óbvio que tem pessoas que olham pra você e falam assim, isso aconteceu por minha causa. O que elas não sabem é que a espiritualidade usa elas pra fazer o que é pra acontecer na sua vida. Você desejou, as pessoas vão fazer, elas queiram ou não, tá? Se você não quer ser ator na vida das outras pessoas, então tome a rédea da sua vida, se autocurando, se autoconhecendo, porque aí você vai ver as pessoas agirem para que as coisas aconteçam para você e elas vão tipo, aconteceu por minha causa. Não é por causa delas, é por sua causa. Você escolheu
Você decidiu e o universo fez com que as pessoas que estavam propensas a agir de acordo com o que você queria, agissem, tá? Então, seja você o protagonista da sua vida e não o ator da vida dos outros, ok? Então, assim, a ressonância, como que é? É maravilhosa. É uma ferramenta, gente, que eu não me arrependo de ter decidido passar por ela, tá? Meus filhos também estão na 4ª onda agora, a minha 5ª onda tá para chegar. E eu decidi que eu vou fazer 12 ondas. Eu acredito que vai ser o suficiente, porque eu já, tipo assim, já estou em alinhamento com o universo. Eu já estou vendo as coisas fluírem e acontecerem. Então eu acredito que não vou precisar aí fazer mais do que 12 ondas, tá? Porque também, gente, uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso desenvolvimento, autoconhecimento e autocura é exatamente para isso, para eu não ficar dependente de coisas fora, entende? Se a ressonância é uma ferramenta e eu posso testemunhar que é porque eu venho usufruindo dessa ferramenta poderosíssima para mim e para os meus filhos, então qual a necessidade de eu ficar presa a isso? Então, assim, desconfie de tudo que você tem que ficar dependente, tá? Então, tipo, eu não tenho que ser dependente da ressonância harmônica. A ressonância harmônica tem que ser como se fosse uma dose de remédio por um período, um tratamento. Igual quando você procura uma terapeuta, uma taróloga. Ela tem que ser um auxílio para você por um período, tá? Um período sim, você vai precisar desse auxílio, dessa terapia. Super recomendo, sou terapeuta da TRG, formada pela TRG. Posso te ajudar com uma terapia de reprocessamento generativo, né? Que é uma terapia onde a gente trabalha limpando crenças limitantes. A gente vai lá na raiz que te traz, né? A ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Também posso auxiliar com o tarot terapêutico, que é as leituras, onde a gente vai ler as suas energias e perceber o que está acontecendo, quais as melhores decisões tomar e te trazer um autoconhecimento gigante, né? Então, assim, são ferramentas para te auxiliar, não é para você ficar dependente disso. Nossa, eu preciso de leitura pro resto da minha vida, eu preciso de terapia pro resto da minha vida. Não, gente, é um auxílio. É óbvio que de vez em quando, por exemplo, eu como terapeuta, de vez em quando eu preciso do auxílio de outras terapeutas, né? Hoje eu já consigo ser mais independente, consigo tomar as minhas decisões, eu com a minha egrégora, consigo com esse fluxo ter uma ligação maior, uma canalização melhor, entende? Tanto para as leituras quanto para o meu próprio desenvolvimento e também para auxiliar as outras pessoas no desenvolvimento delas, compartilhar através desses vídeos, né, dessas vídeos aulas, essas mini palestras que eu trago aqui para vocês aqui no canal. Então eu consigo auxiliar as pessoas através do meu próprio processo de cura, mas a gente tem que sim ter essa independência, né? Eu não posso o tempo todo estar querendo leitura, o tempo todo estar querendo ficar pro resto da minha vida em terapia. Não, vou ficar 10 anos, 15 anos com terapia aí, pro resto da minha vida tomando remédio. Não, gente, a gente tem que querer ser livre dessas coisas, tá? Então tudo é um auxílio, por isso que eu decidi que eu vou passar por 12 ondas, porque eu acredito que 12 ondas serão o meu tratamento suficiente para eu entrar completamente no fluxo, que eu já estou tendo grandes resultados, e serão maiores esses auxílios e resultados com essas 12 ondas, tá bom? A ressonância é uma ferramenta poderosíssima, maravilhosa, super indico que vocês passem sim pelas ondas, tá? Mas tem que ser uma decisão de vocês, tá? Nada pode entrar na sua energia se você não permitir. Tem que haver a sua permissão. A mesma coisa, quando você vem me procurar para fazer uma leitura para você, no momento que você está me procurando, você está me permitindo entrar na sua energia para que juntos possamos trabalhar na sua energia. Mesma coisa se você me procurar como terapeuta para fazer o reprocessamento generativo, você está me permitindo te auxiliar no seu desenvolvimento, tá? E a ressonância é a mesma coisa, sem a sua permissão não vai acontecer. Sem você soltar e permitir, não vai fluir, tá bom?
Bom, eu acho que era isso que eu tinha que compartilhar da minha experiência com a ressonância harmônica. Eu já quero deixar meu agradecimento desde já por você ter assistido até aqui. Deixe seu like, assim você vai estar colaborando com o crescimento do canal e também para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, vem fazer parte desse movimento, vem crescer junto comigo, né? Eu desenvolvendo, você desenvolvendo, nós crescendo a nossa egrégora de luz, né? Vem fazer parte dessa família, né? Vem fazer parte desse clã. E compartilha com outras pessoas, que esse vídeo pode chegar para outras pessoas e seria importante. Às vezes tem pessoas que podem estar pensando, será que eu faço a ressonância? Será que eu não faço? Como será que vai ser o processo? Será que é importante ou não é? Então, compartilha com outras pessoas, tá bom? E desde já, muito obrigado por tudo. Obrigado por assistir até aqui. Beijos de luz e até os próximos vídeos. Tchau!